Olá, meu amigo, tudo bem? Vamos enfrentar nosso primeiro simulado aqui na Degrau Cultural e espero que você tenha obtido o sucesso desejado. Agora, gostaria de dividir com você a seguinte informação: é melhor ser o último colocado na turma de simulado do que o primeiro colocado numa turma teórica. Uma vez enfrentando os simulados, você vai começar a subir posições dentro daquele grupo e, evidentemente, quando chegar a sua prova, certamente você vai estar preparado. Se treina para a prova fazendo prova e não filosofando numa turma de teoria. Assim, acompanhe seu simulado aqui, olha. Com relação ao decreto 8991 de 2016, é o decreto que trata da estrutura regimental do Ministério da Justiça. Trata-se de decreto autônomo, é feito com fundamento no texto constitucional, é norma jurídica primária, porque seu fundamento de validade é a própria Constituição. Se o fundamento de validade fosse a lei, seria a norma jurídica secundária. E aqui ele faz a primeira pergunta: trata-se de norma jurídica secundária. Errado, é norma jurídica primária, porque tem seu fundamento de validade na Constituição e é um decreto autônomo, não é um decreto regulamentar. Decreto regulamentar é aquele que complementa as lacunas da lei. Questão errada. Próxima questão. A PRF é um órgão de assessoria direta do Ministério da Justiça. A questão tem como fundamento o decreto 8991, que trata da estrutura regimental do Ministério da Justiça. Órgão de assessoria direta é o gabinete do ministro, é a secretaria executiva, é a comissão de anistia, é a assessoria jurídica. A PRF é um órgão singular dentro da estrutura do Ministério da Justiça e não órgão de assessoria direta. É um órgão que está dentro do Ministério da Justiça, em que a tomada de decisão é tomada pelo seu diretor, por isso singular. A questão está errada. Próxima questão. Tanto a PF quanto a PRF estão subordinadas à Secretaria Nacional de Segurança Pública. Chama a atenção que todos os órgãos que aparecem nesse decreto 8991, todos eles estão subordinados ao Ministério da Justiça. Então não há hierarquia entre os órgãos que você encontra no decreto. A PF e a PRF estão dentro da estrutura regimental, lado a lado, sem qualquer conexão, a não ser pelo superior hierárquico, que é o Ministério da Justiça. Beleza? Tranquilo? Então a questão está errada. Próxima questão. As entidades de administração indireta vinculadas ao Ministério da Justiça. Perceba que na estrutura regimental você tem duas entidades vinculadas ao Ministério da Justiça. Uma é uma autarquia e outra é uma fundação. A autarquia é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a fundação é a FUNAI. Beleza? Então perceba que existe duas entidades que sofrem a supervisão ministerial feita pelo Ministério da Justiça, igual àquela que o Ministério do Transporte faz no DENIT e na NTT. Beleza? Então perceba que a questão está errada. Próxima questão. A comissão de anistia é órgão colegiado. A ideia aqui foi confundir o aluno, porque comissão parece que é órgão colegiado. Nesse decreto, todos os órgãos colegiados, aquele que a tomada de decisão é feita por um grupo de pessoas, começa com a palavra conselho. E comissão é órgão de assessoria direta do Ministério da Justiça. Assim, questão errada. Próxima questão. Agora você vai se divertir, né? Código de Trânsito Brasileiro é obrigado a acertar. Beleza? Então vamos lá. Julgue. O tráfego de veículo numa via interna de um condomínio constituído por unidades autônomas é regulamentado por normas municipais e não pelas normas regimentais do próprio condomínio. A questão está errada, porque dentro do condomínio, quem regulamenta o trânsito do veículo
não é as normas municipais com exclusividade. Você tem o Código de Trânsito Brasileiro, porque só a União pode legislar sobre trânsito. Então, aquelas normas de circulação do CTB são elas que vão imperar dentro do condomínio. Você poderia ter normas municipais complementares em assuntos de interesse local, do tipo trânsito de bicicleta, trânsito de carroça, mas chama atenção que não são as normas municipais que vão regulamentar o tema. Beleza? Próxima questão. Então, meu aluno, vamos enfrentar a questão 106. Os prejuízos causados a um veículo automotor em razão da existência de grande quantidade de buraco em uma rodovia federal. Falou em buraco, dano a veículo, artigo 1º, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, que fala da responsabilidade objetiva. Aí você tem que juntar esse tema com a sua aula de Direito Administrativo, em que você tem que saber que a responsabilidade será da União se o dano for provocado por um órgão da União. Mas perceba que o DENIT está na estrutura, na organização administrativa da União, mas é pessoa jurídica. Então a responsabilidade não é da União, a responsabilidade é do DENIT. Assim a questão está errada. Próxima questão. A PRF, em ação relativa ao trânsito, cuidará prioritariamente da proteção do patrimônio das pessoas. Perceba que no trânsito a prioridade, artigo 1º, parágrafo 5º, é sempre a defesa da vida. A questão está errada. Próxima questão. Com relação ao decreto 1655, esse você nada de braçada, que também trata das atribuições da PRF, informe se os itens abaixo são atribuições da PRF. Exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito. PRF tem autoridade de trânsito? Sim, é o diretor-geral que pode credenciar o superintendente para que faça, às vezes, para que se comporte como autoridade. Compete à PRF cumprir a legislação de trânsito? Sim, o policial anda de cinto de segurança e faz cumprir porque cobra o respeito à legislação. Beleza? Inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênio específico com outras organizações. Perceba que o convênio é a regra dentro da administração pública. A questão está correta. Próxima questão. Compete à PRF realizar perícia. Você tem que fazer assim na sua prova, realizar perícia, aí vai lá na última vírgula, porque é assim que está no decreto. Imprescindíveis a elucidação do acidente de trânsito. Então essa perícia é para descobrir o que aconteceu no acidente de trânsito. Quais são os mecanismos que vão ser utilizados? Levantamento de boletim de ocorrência, investigações, teste de alcoolemia e outros procedimentos julgados necessários, beleza? Então perceba que isso aqui está de acordo com o decreto 1655. Próxima questão. Compete à PRF executar medidas de segurança, planejamento e escolta. PRF faz escolta de autoridades? Sim, é assim que está no decreto. Faz escolta de carga superdimensionada e perigosa também, mas faz escolta de autoridade. Que autoridade? Presidente da República é autoridade? Sim. Ministro de Estado é autoridade? Sim. Chefe de Estado estrangeiro é autoridade? Sim. Diplomata estrangeiro é autoridade? Sim. Então a PRF faz escolta de autoridade? Sim, faz escolta de autoridades. Agora, quem é que é o responsável pela escolta? Existe uma coordenação, uma autoridade responsável por... Existe um órgão responsável pelaquela autoridade e o PRF entra apenas na atividade de execução. Beleza? A questão está de acordo com o decreto 1655. Próxima questão. Compete à PRF efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menor. É importante destacar que qualquer crime na rodovia federal, a PRF controla, a PRF fiscaliza. E o decreto ele separou o tráfico de menor pela relevância, pela quantidade de tráfico de menor que ocorre na rodovia. Mas qualquer crime,
A PRF atua tanto na prevenção de forma ostensiva quanto na repressão, investigando, porque o que acontece na rodovia federal, quem sabe é o PRF. Beleza? A questão está correta. Próxima questão. Colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes. Olha bem, prevenção e repressão contra os crimes. Ele vai elencar os crimes. Tá certa a questão, beleza? Tá certa a questão sem pestanejar. Próxima questão. Acerca do que dispõe o CTB, julguem o item abaixo. Compete ao CONTRAN responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Quem se preocupa com os procedimentos normativos de trânsito, com o detalhamento da lei de trânsito, não é o CONTRAN. Quem responde por isso é o CETRAN, é o coordenador no estado. O CONTRAN é o consultivo que responde acerca da lei maior, que é o CTB, e não dos procedimentos. Aqui não é CONTRAN, que é CETRAN. A questão está errada. Próxima questão. Junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito rodoviário, funcionará uma JARE. JARE está junto a esses órgãos que fiscalizam e autuam, que aplicam a multa? Sim. Que órgãos são esses? Executivo rodoviário. Você poderia, inclusive, acrescentar aqui a Polícia Rodoviária Federal. O que é a JARE? É um órgão colegiado? Sim, tem no mínimo 3 membros, responsável pelo julgamento de recurso, sempre o primeiro recurso interposto contra a penalidade a eles imposta. A penalidade você lembra de multa, suspensão, cassação, beleza? Então, a questão está de acordo com o artigo 16 e 17 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão correta. Próxima questão. Acabou, beleza? Acabou. Beijo no coração e até o próximo simulado. Um abraço.